Ao vivo na quarta-feira, gente do céu, ao vivo, já está gravado aqui, já fica, olha, toda quarta-feira estamos ao vivo, às 20 horas, no canal da Igreja Apex. A gente põe o link lá no grupo, essa foi a primeira vez, então o link foi errado, depois foi o certo, mas é só você entrar no @Igreja Apex no YouTube e vai para o canal lá, vai estar lá ao vivo, toda quarta-feira. E o pessoal surpreendeu. Muita gente de fora, gente da minha cidade, lá onde eu morei, no interior, em Pindamonhangaba, gente de Taubaté, gente de outros lugares. E a Igreja Apex estava em peso lá, tinha umas 45 pessoas no ao vivo, na quarta-feira. E eu peço que você continue, toda quarta às 20 horas, Bíblia Online, vamos dizer? Bíblia Online, toda quarta às 20 horas é dia de Bíblia Online, né? A Josi estava lá, mandou um monte de perguntas. Foi bom, né? Foi um tempo gostoso. Quantos estavam lá? Deixa eu ver. Quantos estavam online? Olha aí. Meu Deus, quase todo mundo aqui. Rapaz. Então tá, quarta-feira tem mais. Em nome de Jesus. Hoje nós vamos falar sobre os Salmos. E vamos fechar aquela ideia, espero, sobre solitude. Rotinas espirituais. Rotinas espirituais é o caminho de grandes avanços na sua vida espiritual. E avançar na vida espiritual é progredir na sua vida pessoal. Progredir na vida pessoal tem muito a ver sobre quem você é por dentro. Você não vai conseguir grandes vitórias por fora ou grandes avanços por fora se você não conseguir grandes avanços por dentro, espirituais. E solitude espiritual é uma das práticas mais poderosas que as pessoas que conhecem Deus praticaram ao longo da vida bíblica, espiritual. E hoje o texto é um texto tão lindo e tão querido, e a gente vai andar por ele até onde o Senhor permitir. E vamos ao Salmo 42, versículo de número 1 e versículo de número 2, diz assim, Salmos 42, versículos 1 e 2 diz: Como a corça anseia por águas. Corça é o cervo, o veado, cervo. E diz assim: como o cervo, como a corça anseia por águas correntes, a minha alma anseia por ti. Ó Deus, a minha alma, o início do verso 2 diz, tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando poderei entrar para apresentar-me diante de Deus? Esse é um salmo de alguém da família de Corá, dos coraitas. E eu não vou falar muito dos coraitas, aliás, nada. Mas esse desejo me chama a atenção. Esse desejo de um escritor bíblico. E ele não tem grandes textos sobre ele. A gente não sabe quem foi que escreveu pessoalmente esse salmo. Sabe que foi alguém da família de Corá, dos coraitas. E esse coração, essa mente, esse desejo dentro do peito me chama a atenção. Como a corça, você imagina, né? Eles viam muitos desses animais lá e eles viam como esses animais às vezes ficavam sem encontrar água. Não tinha água disponível a qualquer momento. Então, ele deve ter observado uma corça com muita sede. E ele falou, puxa vida, como essa corça está sedenta de água. Como essa corça saiu correndo para beber água. Ele olhou para ele e falou assim, a minha alma é assim. Eu tenho uma sede de Deus. E ele diz, assim anseia por águas correntes, a minha alma anseia por Deus. Impressionante, porque ele diz assim no verso 2, no final, ele diz, quando poderei entrar? Imagina, naquela época desse escritor aqui, não era assim.
entrar aonde? Não era assim que nem a gente hoje. E por isso que a gente às vezes não dá o devido valor. Às vezes a gente não dá o devido valor àquilo que é muito comum. Tem maridos que não dão devido valor às suas esposas porque estão com ela todo dia. Então, estão com elas todos os dias, dormem com ela todos os dias. E aquilo que a gente vê todo dia, às vezes a gente tem a tendência de não dar o devido valor. Tem esposas que não dão devido valor aos seus maridos, porque estão com eles todos os dias. Mas a gente tem que lembrar de quando em quando, a gente tem que lembrar que a sua esposa vai morrer. É chocante essa fala, mas necessária. Seu marido vai morrer. E aí você vai sentir falta. Certo, Rita? A Rita é viúva. Você vai sentir. E você vai ter desejo de ter tido um pouco mais de tempo. Então eu quero colocar a figura correta diante dos seus olhos e dentro do seu coração, do que está passando com esse salmista. Esse salmista, ele podia entrar uma vez por ano no templo, no tabernáculo. Era uma vez por ano que eles entravam. Por isso ele diz: quando poderei entrar? Quando poderei entrar e me apresentar diante de Deus? Uma saudade louca, no bom sentido, uma saudade sem freio, uma saudade no peito. Quando que eu vou ver meu Deus? Quando que eu vou estar com Ele? Não era assim que você está tomando banho e fala com Deus. Por isso, eu e você precisamos valorizar. Você está lavando louça e pode falar com Deus. Você pode estar trabalhando lá no seu trabalho e falar com Deus. Você está no metrô, no ônibus, no carro, no Uber, no escritório, no consultório. Você pode lembrar e falar com Deus. E sabe, para você poder falar com Deus todos os dias, para você e eu podermos falar com Deus a qualquer momento, teve alguém que pagou um preço caríssimo. Jesus disse: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida, ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Foi Jesus que abriu a possibilidade para você e para mim, da gente poder falar com Deus lavando o prato, obturando um dente, dirigindo um carro, carregando uma caixa, vendendo um produto, aparecendo no vídeo digital, consultando alguém ou participando de uma consulta, aqui na igreja, fora dela, com seus filhos ou sem eles, sozinho ou em grupo, na igreja em casa ou no culto da igreja Apex. Em qualquer momento, em qualquer lugar, você pode falar com o Pai. Por quê? Porque Jesus pagou um preço caríssimo naquela cruz para que você e eu pudéssemos chegar diante do Pai. Mas para esses coraitas não era assim. Não era assim. Então ele diz: eu tenho uma sede, eu quero Deus, eu estou com saudade, eu preciso entrar. Quando que eu vou entrar na presença? Em um mundo que ensina a gente a correr, a viver na correria, a produzir cada vez mais, um mundo que nos distrai constantemente com um monte de coisas, nos distrai. A solitude, e eu quero lembrar que solitude não é solidão, e eu falei sobre isso semana passada. Se você precisa saber a diferença entre solitude e solidão, assiste o vídeo da semana passada que eu falei sobre a diferença entre solitude e solidão. Mas a solitude nos convida a algo diferente. Você escolher estar sozinho com Deus, isso é solitude. Essa solitude nos convida para algo diferente, nos convida para parar a correria, parar para perceber a verdadeira condição
que você se encontra, que eu me encontro. Parar para olhar para dentro e perceber como é que está a minha alma. O salmista aqui, no Salmo 42, ele não expressa uma sede por respostas. Ele não diz: Senhor, eu preciso de respostas. Quando eu terei respostas? E não tem nada de errado em pedir para Deus respostas. Entenda bem isso. Não é uma coisa ou outra. Deus não tem problema, Ele gosta de que você peça coisa a Ele e que você busque soluções e caminhos, mas o salmista, ele não está procurando de Deus uma resposta, ele não está procurando de Deus um recurso. A minha alma tem sede de respostas, a minha alma tem sede de um recurso. Não, ele não está pedindo um recurso, uma solução, uma porta. E não tem nada errado em pedir um recurso, uma solução e uma porta. Só que a gente precisa também aprender a separar tempo para estar com Deus por causa somente dEle. Só para estar com Ele. Como você se sentiria se você fosse mãe? E tem muitas aqui que são. Como você se sentiria se você fosse pai? E tem muitos aqui que são. Se seu filho só procurasse você para você dar coisas para ele. Me dá, me dá, me dá, me dá. Talvez um dia você ia sentir assim: filho, quando é que a gente vai poder conversar? Almoçar junto, só para conversar. Tem muitos pais que os filhos fazem deles um cofre, um caixa bancário, um centro de conselho. Tem filhos que fazem das mães psicólogas, que não são. Médicas, faxineiras, passadeiras, cozinheiras. O que você acha de ser sempre uma cozinheira para o seu filho? Uma dona de pensão para sua filha e para os seus filhos? O que você acha de ser um médico constantemente para o seu filho, mas ele nunca falar dele para você e você nunca falar de para ele? Ter conversas mais significativas. Você ia com certeza se sentir sempre usada, necessária, porém só para dar o que o filho precisa. Será que essa é a relação entre pais e filhos? Os pais dão o que os filhos precisam? Por trás e dentro de todo pai mora uma pessoa. Por trás e dentro de toda mãe mora uma mulher, esperando ser amiga dos filhos, não somente mãe, mas amiga. Amiga e também mãe. Então veja, o salmista aqui, eu não quero ficar muito tempo, mas eu quero mexer com o seu coração e com o meu. Deus está ansioso. Se é que Deus fica ansioso, com certeza não, mas Deus está ansioso, e Ele é rico, infinitamente rico, Ele pode dar para a gente tudo. Todo pai e toda mãe gosta de dar as coisas para os filhos, mas Ele quer mais do que dar coisas para os filhos, Ele quer os filhos. Ele quer estar com você, Ele espera você. E o salmista, ele é muito claro, ele diz: a minha alma tem sede, como a corça tem sede do ribeiro, da água fresca. A minha alma, eu quero estar com Deus. Quando que eu vou poder entrar? O salmista não quer respostas, soluções. Ele não quer que tire ele de um problema, uma cura. Ele quer Deus. Imagina o coração do pai quando o salmista falou isso aqui para ele. Volte no tempo e fica vendo essa história. Imagina Deus lá no trono vendo esse salmista dizer: Senhor, a minha alma está com sede de você. Assim como essa corça que tem sede de água, eu preciso entrar e estar contigo, só para estar contigo. A solitude é um segredo, gente. Como a corça exausta procura desesperadamente águas correntes, a alma clama pela presença de Deus, daquele que pode satisfazer a necessidade da sua presença. Eu lembro que Moisés, lá em Êxodo, não precisa abrir não, mas lá em Êxodo 33, para aqueles que são curiosos e querem conhecer melhor Deus,
Êxodo 33, versos 12 a 16, Moisés tinha sido chamado por Deus para libertar o povo que estava escravo há 400 anos no Egito. E lá no verso 12 a 16, Moisés fala com Deus isso aqui, eu vou parafrasear, vou falar mais ou menos, mas é isso aqui que ele diz: Senhor, é o seguinte, o Senhor disse que eu te agradei, o Senhor me escolheu, e o Senhor me escolheu para libertar este povo, mas o Senhor não me fez saber quem é que vai comigo. E aí Moisés diz isso aqui, ele diz: Senhor, se a tua presença não for comigo, não me faça ir lá. Se a tua presença não for comigo, não me faça ir libertar o teu povo. Eu não vou sozinho, eu quero ir junto contigo. E eu não quero um anjo, eu quero você. Eu não quero um arcanjo, eu quero você. Eu não quero um serafim, eu quero você. Eu quero a sua presença. E se for ao contrário, nem me faça ir lá. E Deus gostou disso. E Deus diz para Moisés: Moisés, a minha presença, eu mesmo, eu vou com você. E por causa da minha presença, você vai se sentir descansado. Está cansada, irmã? Você se sente cansado na vida? Cansaço, esgotamento da alma, tem a ver muito com a taxa da presença de Deus na vida da gente. E às vezes a gente confunde presença de Deus com religião, presença de Deus com tarefas. E nós vamos aprender que não é isso. A solitude revela a verdade muitas vezes sobre o nosso coração. O maior vazio da gente não é a falta das coisas, mas é a falta da presença de Deus. O que nos perturba não é porque tudo está errado na vida da gente, é porque não tem a presença dEle, dando descanso no meio da situação difícil. É da presença que a gente precisa. A falta de Deus agita a alma, como o inverno agita o mar. A falta de Deus faz ferver a cabeça, assim como uma panela ferve com água quando a gente põe no fogo. A alma da gente fica cheia de pressão e de incerteza e dúvida e medo. Assim como uma panela é colocada sobre o fogo e fechada para fazer pressão, a panela de pressão fica... Assim fica a alma da gente, sem a presença de Deus, sem a sensação de que Ele está comigo. O que nós precisamos não é muitas vezes de respostas, mas é dEle. O que eu preciso não é de solução às vezes, eu preciso dEle, porque a presença dEle produz descanso, refrigério. Foi por isso que Jesus disse: vinde a mim os que estão como uma panela de pressão, e eu vos aliviarei. Encontrareis descanso. Eu vou puxar a válvula e vou aliviar a pressão de vocês. Eu vou esfriar o ferro quente, incandescente. Eu vou esfriar como o ferro incandescente esfria na água. Às vezes a gente pensa que para ficar melhor a gente precisa resolver X problema, ou a gente precisa ter X resposta, ou ter a X pessoa, ou fazer tal coisa. Não, às vezes o que a gente de verdade precisa não é resolver tal problema, não é ter X resposta, nós precisamos é da presença dEle mesmo. É no silêncio, gente, é no silêncio das vozes que disputam a sua atenção, que descobrimos na nossa alma, e que a nossa alma, a nossa vida interior foi criada para algo maior. Deus não está interessado em que a gente se satisfaça com o ambiente religioso.
mas com a presença dele. Não é de conquistas pessoais que a gente precisa mais, é da presença dele. A nossa alma, a sua alma, você, minha irmã, você, meu irmão, deixa eu dizer, você foi criado para Deus. Você foi criada para Deus. E quando a nossa sede desperta, nenhuma outra fonte é capaz de satisfazer. Quando a fome bate, quando a sede bate, nada satisfaz, só a presença dele. Semana passada, nós vimos aqui que a geração atual é uma geração de pessoas mais conectadas da história, mas ao mesmo tempo é uma das gerações mais distraídas da história. Por quê? Porque tem um monte de ruído, um monte de barulho. É notificação que não para, é celular que não para de tocar, é um pedido, por resposta, por atitude, por atenção. São pressões, excesso de informação e o tempo todo um monte de desejo pulando na cabeça da gente. Eu preciso disso, preciso daquilo. Ansiedade constante por resolver coisas. Muita gente sabe falar com todo mundo, mas não consegue mais ficar sozinha com Deus. Não consegue mais ficar sozinho. A solitude não é isolamento emocional, não é isolamento, não é um abandono de pessoas, eu quero ficar sozinha, não é isso aí. Solitude não é eu quero ficar sozinho, não é abandonar as pessoas da sua vida, ou fugir da realidade. Eu preciso dar um tempo para minha cabeça, eu quero fugir da realidade. Não, solitude não é fugir da realidade. Solitude é fugir para Deus, carregando sua realidade para que Ele possa te aliviar. Você carrega suas preocupações, vai para a solitude e deixa tudo lá e sai de lá energizada, desintoxicada, como nenhum detox pode fazer por você. Pode beber 10 copos de suco de gengibre com abacaxi e hortelã, que não vai desintoxicar como Deus é capaz de desintoxicar a nossa alma das preocupações, lançando sobre Ele toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vocês, diz o apóstolo. Sabe que Deus é especialista em aliviar as nossas cargas, mas a gente não deixa. A gente não para. A solitude não é isso. Para Richard Foster, que eu mencionei aqui semana passada, Richard Foster ele dizia que a solitude é escolher conscientemente se separar, estar sozinho, estar em silêncio com Deus. Estou quieto, me deixa que eu vou buscar Deus agora, para que o coração seja reorganizado. Gente, você sabe, minha mulher é estudante de psicologia. A psicologia diz, analisando o corpo, a fisiologia, o funcionamento emocional e físico das pessoas, ela diz que o sono é repositor. O sono é imprescindível para... Você já parou para pensar o que o sono faz pelo seu corpo? Ele reorganiza um monte de coisa, por isso que você precisa dormir. E eu também. E quando você não dorme adequadamente, você fica mal-humorada, mal-humorado. Por quê? Porque o sono é o tempo de reorganizar um monte de coisa na nossa fisiologia, química. É uma faxina, é um reset, é uma limpeza de arquivo. O sono serve para isso. Você não tem o seu celular, não tem o negócio que lá, limpar arquivos? Lá no Google, se você abrir o Google e clicar nos 3 pontinhos, você tem lá históricos, limpeza de históricos. Você clica, pá, e aí limpa o histórico do seu celular, ele volta a funcionar bem. Só precisa fazer uma faxina. Quando você vai para Deus sozinha, sozinho, na solitude voluntária, frequente, uma rotina de vida, você tem um tempo com Deus, Ele organiza a sua alma, Ele organiza seu coração e o meu.
Escolher se separar com Deus é o melhor jeito que você pode reorganizar suas ideias. Eu preciso viajar, eu tenho que botar minhas ideias em ordem. Não vai entrar em ordem porque você vai viajar. Vai se frustrar. Você vai se frustrar. A viagem não vai fazer isso por você. Pode ir para a Suíça. Pode ir para o Nepal. Pode ir para Campos do Jordão ou para a praia. Pode ir para cima ou para baixo, para um lado ou para o outro. O único lugar de descanso e reorganização da alma é na solitude com Deus, é no tempo com Ele. Deixa eu ouvir amém aqui, sim ou não? Jesus constantemente se retirava. Veja, você pensa que Jesus existia e ficou nessa terra aqui atendendo todo mundo sem parar? Não, senhoras, não, senhores. Jesus constantemente se retirava para lugares solitários para ficar ali sozinho, pai e filho. Ele precisava disso. Mas veja, Jesus que era Jesus, praticava a solitude. Imagina quanto eu e você precisamos praticar a solitude. A falta de solitude explica muita coisa do que você está vivendo hoje. A falta de equilíbrio, explosivo, sem confiança, medo, não saber como é que as coisas vão. Tem muito a ver com a falta de solitude, da presença de Deus. Lá em Marcos 1,35, eu vou pedir para o Ian colocar esses textinhos curtos agora, mas aqui mostra o quanto Jesus valorizava esse negócio. Jesus é o Verbo encarnado, Jesus é Deus encarnado, e Jesus precisava estar com o Pai. Como assim? Ele era homem também, não se esqueçam disso. E Jesus, como homem, ele precisava do que eu estou pregando aqui para vocês. Ele precisava se separar e estar sozinho. Lá em Marcos 1,35 diz: tendo se levantado alta madrugada, saiu, foi para um lugar deserto e ali orava. E ali orava. Percebe? Por que Jesus fazia isso sozinho? Para praticar a rotina espiritual da solitude. Jesus, ele tinha uma multidão ao redor dele, um monte de gente dizendo para ele: eu preciso de cura, eu preciso isso, eu preciso aquilo. Tinha gente que vinha para Jesus e até pedia para ele assim: olha, ajuda a gente aqui na partilha, porque meu irmão não tá deixando, ajuda a gente a separar aqui o bem que o pai deixou. Você imagina, Jesus era buscado por um monte de coisa, um monte de perguntas, um monte de necessidades. E o que ele fazia de vez em quando? Aliás, todo dia. Ele se separava e ia buscar o Pai. Jesus estava cercado de demandas, de milagres, de pessoas querendo resposta, de pressão. Assim como você na sua vida, e eu também. Mesmo assim, Jesus se retirava. Eu fico pensando em você uma coisa, olha só isso. Quando eu e você, a gente não tem solitude, a gente não pratica isso, sabe o que nós estamos dizendo para nós mesmos e para os outros? Eu resolvo tudo, sempre. Ninguém é capaz de resolver como eu. Eu começo a me achar autossuficiente. Quem não é capaz de parar e orar e buscar a Deus, está mandando uma mensagem para o universo, para Deus: eu resolvo tudo da minha vida. E isso não é verdade. Deus quer te ajudar. Aliás, Deus quer fazer o mais pesado por você. Deixa Ele ser Deus na sua vida e você verá. Deixa Ele ser Deus. A solitude, estar sozinho com Deus, desacelera a alma. Quando a gente para, a gente desacelera. E sabe por que a gente não desacelera? Porque a gente acha que tem que resolver tudo sem parar. Isso não pode continuar, irmãos. Você vai pirar. Você irá explodir. Deus não criou você para ter pressão sem fim. Todo dia você dorme. E você nunca parou para perguntar por que você dorme. Por que Deus, quando criou o homem, diz que dormiu, descansou no sétimo dia?
E você nunca perguntou. Você nunca parou para perguntar diante de Deus por que que a humanidade inteira tem que em algum momento dormir no dia. Porque dormir é uma forma de Deus ter dito para o homem: você precisa parar. E essa parada é vital, é santa, é uma ordem. Até quem não crê em Deus, até o ateu, até o assassino dorme. Até o estuprador dorme. O ladrão dorme. E por quê? Porque Deus deixou uma ordem no ser humano. Você vai ter que entender que você precisa parar. É claro que nem todo mundo entende que é Deus que fez isso. E está tudo bem. Por isso nós existimos, para pregar essa verdade para eles. Aleluia! Mas você que está aqui seguindo Deus, eu quero dizer para você, você precisa ganhar esta consciência forte de parar todo dia e buscar a Deus. Entregar-se a Deus e estar com Ele. A solitude, estar com Deus todo dia, em algum momento desacelera a alma, reorganiza os pensamentos, expõe suas motivações, revela o que realmente governa a minha e a sua vida. É lá quando você está com Deus que você vai sentir: opa, minha vida está meio desalinhada aqui, eu preciso alinhar isso da minha vida. Muitas vezes, irmãos, nós não evitamos o silêncio porque somos ocupados. Tem muita gente que evita o silêncio não porque é ocupado. Evitamos o silêncio porque lá no silêncio nós encontramos a nós mesmos e Deus. Você precisa parar e encontrar você. Se você não parar todo dia e encontrar você e Deus, os dramas vão continuar, as pressões vão continuar, as angústias vão continuar. Você vai continuar achando que pode levar tudo nos ombros, tudo no peito, tudo no braço, tudo na raça. Você vai continuar acreditando nessa mentira que você é todo poderoso. Você vai continuar acreditando nessa mentira que você é toda poderosa, que você resolve tudo. Aí você não descansa em Deus, não dorme adequadamente e vai dormir em outros lugares importantes. A gente vai dormir quando não deveria. Quem não descansa adequadamente, quem não descansa em Deus, vai ter que descansar em algum momento no lugar errado. E Deus não quer que você durma no lugar errado. Deus quer que você esteja acordada e acordado na hora certa. Mas dormir e descansarem nele na hora certa. Solitude não é solidão, e eu falei isso a semana passada. O que é solitude e o que é solidão? Então assista o vídeo da semana passada, está lá no YouTube. Deus quer falar com você. Diga isso comigo: Deus quer falar comigo. Você acha mesmo, vamos lá, você acha mesmo que Deus não tem nada para dizer para você? Sobre sua vida? Você acha que está tudo bem, que é só isso que Deus quer de você? Que você venha no culto, vá na igreja em casa, abra a Bíblia de vez em quando, dá o seu dízimo e segue a vida? Você acha que é só isso que Deus quer de você? Isso não chega mais nem perto do que Deus quer de você e de mim. Está anos-luz de distante do que Deus quer de você e de mim. Deus quer de você e de mim um relacionamento real, vivo. E Deus tem coisas para falar sobre você, sobre sua vida, sobre seus caminhos, mas você não tem tempo. Você está ocupado demais, ocupada demais com as suas coisas, e às vezes as coisas dos outros. Mas Deus não vai parar de te chamar. Deus quer falar com você, mas Ele só vai falar com você no secreto, no silêncio. O Salmo 46, 10, a gente leu semana passada, diz: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Diga. Percebe que é só quando você fica quieto. Tem certas coisas
e certos níveis e certas coisas que Deus quer falar e fazer na sua vida, que só vai falar e fazer se você ficar quieta. Deus fala o tempo todo. Por exemplo, Deus está falando com você aqui agora, sim ou não? Deus está falando com a gente. Mas tem coisas que Deus quer falar e fazer na sua vida, que só vai falar e fazer se você parar, se você ficar quieto, se você buscar a Ele na solitude. O problema não é apenas a falta de oração. Muitas vezes, o grande problema é excesso de barulho. Tem tanto barulho que a gente não consegue ouvir Deus. Precisa parar o barulho. Para o barulho de dentro da sua cabeça, meu irmão. Para o barulho dentro da sua cabeça, minha irmã. Nós somos assim, ó. Olha só como é que a gente... Vê se você se identifica. Nós aqui, muitas vezes, não estou julgando ninguém, mas muitas vezes os cristãos, eles querem ouvir Deus correndo. Eu quero ouvir Deus correndo. Eu quero ouvir Deus acelerado. Eu quero ouvir Deus enquanto eu estou distraído. Eu quero ouvir Deus emocionalmente desgastado e cheio de angústia. Eu quero ouvir Deus. Como é que nós vamos ouvir Deus desse jeito? A gente não ouve nem a pessoa que está do lado. Você já conversou com alguém que quando você está falando ela nem está te ouvindo? Eu vi as cabecinhas assim. Como é que foi para você conversar com alguém que nem estava prestando atenção no que você estava falando? As mulheres sabem muito, as casadas especialmente sabem muito do que eu estou falando. Você está me ouvindo? Aí o marido, opa, cérebro volta. Hã? Você está me ouvindo? Quantas vezes a gente conversa com pessoas que e fala e só vê a boca mexer, mas não ouve nada. A alma está em outro lugar, a cabeça está em outro lugar, só o corpo que não está em outro lugar. Está parecendo aquela missa católica, missa de corpo presente, que a alma já foi há muito tempo. Meu irmão, não adianta estar lá de corpo presente com Deus. Deus quer ser ouvido. Ele quer que você preste atenção nele, de verdade. De verdade. E eu vou dar umas dicas sobre isso, mas você precisa desacelerar. Pastor, mas se eu parar, quem vai fazer as coisas por mim? Muita gente. Tem uns que pensam assim, né? Quem vai fazer as coisas? Você é sujeito. Mas com leveza, com a presença de Deus. Quem faz as coisas com Deus, faz melhor. Na solitude, nós percebemos os pecados escondidos dentro da gente. É na solitude que a gente percebe direções novas para a vida da gente. Eu preciso de algo novo de Deus para a minha vida, mas você não tem tempo para parar. Como é que vai ouvir algo novo? Como é que vai ouvir algo novo de Deus para a sua vida? Se você está na velha rotina da agitação, da correria. É na solitude que nós recebemos descanso e recuperamos a clareza da alma, da mente. Você começa a pensar melhor, enxergar melhor as coisas, as soluções, os caminhos. Você quer ter mais criatividade? Tenha tempo para parar. Isso é verdade até na ciência. Se você não para, a sua mente fica agitada, não vê nada, não tem criatividade. Jesus parava para ter solitude constantemente. Lá em Lucas 5,16 diz assim: ele porém se retirava para lugares solitários e orava. Lucas 5,16. Jesus se retirava para lugares solitários e ali orava. Jesus não buscava solitude apenas depois de estar muito cansado. Jesus fazia disso uma rotina, uma disciplina. Eu quero estar com meu Pai. É uma disciplina, é uma rotina. Eu quero estar com meu Pai, eu preciso estar com meu Pai. Ele fazia disso o seu jeito de viver. Como é seu jeito de viver? Inclui Deus todo dia, quieto, ouvindo?
Solitude para Jesus era prioridade. E para você? Solitude era um hábito. E para mim, para nós? Solitude para Jesus era proteção espiritual. Ele tinha proteção espiritual porque ele estava com o Pai. Como é que o inimigo vai tocar alguém que está sempre com o Pai? Como o inimigo vai tocar em alguém que está sempre em Cristo? Paulo escreveu em Colossenses: porque morrestes, e a vossa vida está escondida com Cristo dentro de Deus. Quem está sempre com Cristo na solitude, na presença de Deus, para o inimigo tocar a sua vida, precisa primeiro passar por Cristo. Aliás, precisa primeiro passar pelos anjos, porque ele faz os anjos dele acampar ao nosso redor. Depois tem que passar por Jesus. Depois tem que passar pelo Pai e encontrar gente escondido lá dentro do Pai. Como é que o inimigo vai passar tudo isso? Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Todo-Poderoso descansará. Aleluia! Diga esse texto comigo: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Todo-Poderoso. Mas diga a primeira palavra: aquele que não é aquele que visita, não é visitar Deus de vez em quando, como você visita alguém. É aquele que mora, aquele que habita, aquele que está todo dia. Pai, esse é meu momento com você, quero te ouvir, quieto, só, sem ninguém. É aquele que habita. Quem vive apenas para responder às pessoas, para buscar solução para todo mundo e para todos, perde a profundidade da presença de Deus. Qual é o perigo? Qual é o perigo se você não tiver solitude? Sem solitude, veja se cabe para você, nós ficamos superficiais, tudo é superficial. Sem solitude, reagimos sem discernimento, explode, faz, depois vai ver a consequência. Sem solitude, nós nos tornamos dependentes da aprovação dos outros. Você gostou? Você gostou? Você gostou? O que você achou? O que você achou? Você gostou? Quem não tem solitude com Deus depende da aprovação do ser humano. Sem solitude, nós perdemos a profundidade espiritual. Sem solitude, nós nos confundimos com aquilo que a gente faz. A gente acha que a gente faz algo e a gente é aquilo. Uma agenda cheia, gente, muita coisa para fazer, não significa uma alma saudável. A gente pode fazer muita coisa porque a gente é inteligente, mas não é o fato da gente fazer muita coisa que significa que a nossa alma está saudável. Precisamos ser saudáveis pela presença de Jesus. Existe uma grande diferença entre trabalhar para Deus e trabalhar com Deus. Deus te chamou e te escolheu para trabalhar com Ele no seu dia a dia. Ele quer ser auxílio seu como mãe, como avó, como avô, como pai, como marido, como esposa, como profissional, como cristão, como líder. Ele quer ser a sua fonte de vida e satisfação. Como é que eu pratico a solitude? Esta parte eu vou deixar para a semana que vem, nós vamos fechar. Vai ser a parte 4 da mensagem Rotinas Espirituais. E aí, se você perder, você vai perder uma parte muito prática. Como praticar a solitude espiritual. E eu vou te dar 6 dicas. 6 ou 5, não lembro agora. 6 ou 5 dicas de como você pode praticar a solitude na presença de Deus, toda vez, todo dia, todo momento que você quiser. Amém? Deus quer tornar a sua alma forte. Vem para a solitude, vem para a presença de Jesus. Amém. Deus abençoe você. Vamos ficar de pé.